Bom dia, bom dia, bom dia! Amém, queridos? 18 de abril de 2021, estamos iniciando mais um Manhã e Graça. Que Deus já possa irradiar a graça dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Reúna a sua família, papai, mamãe e as crianças. Pegue a Bíblia, pegue o papel, pegue a caneta. Vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical, histórica Escola Bíblica Dominical. Manhã e Graça, né? Hoje, com o passar dos anos, a gente muda o nome. Amém? Vamos adorar o Senhor. Casal de levita hoje aqui, celebrando ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Aleluia! Obrigado, nosso cantor, artista e cantor Daisy Washington. Amém, obrigado, casal abençoado, doutora Rejane. Amém, abre a palavra do Senhor no livro de Provérbios 21, 26. Provérbios 21, 26. Diz assim, abra aí a Bíblia de Gutenberg. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá sem reter. O que Salomão quis dizer com isso? A natureza humana, a natureza pecaminosa do homem decaído, do homem pós-pecado, do homem pós-queda de Adão, tornou-se uma natureza que cobiça, que só pensa em si mesmo, em si mesmado, que gira em torno do seu umbigo. Então diz que todo dia o ímpio cobiça. O ímpio não se satisfaz com 10, ele quer 20, não se satisfaz com 100, quer 1000, não se satisfaz com 10 mil, quer 100 mil. O ímpio não se satisfaz com um pedaço, ele se satisfaz com um mega terreno, com um território, com um país, com o mundo. Hoje em dia a gente vê isso aí, segundo umas teses aí, homens que querem dominar o mundo. Eu não duvido não, né? Afinal de contas a gente vê lá na Bíblia, lá em Gênesis, Nimrod, homens que tentaram governar, dominar. Isso faz parte da natureza pecaminosa. Mas nós, homens que nos esforçamos para ser imagem e semelhança de Deus,
nós que nos esforçamos para seguir os mandamentos de Jesus, nós que diariamente, dia e noite, diuturnamente, nos esforçamos para matar a nossa carne e seguir os exemplos de Jesus, nós buscamos nos desapegar disso tudo, mas o justo dá sem reter, porque o justo sabe que toda a terra pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Nós somos meros administradores ou mordomos. Deus nos concede, permite que tenhamos momentaneamente posse de algo, mas não paga não o IPTU lá na sua casa, vê o que acontece. Não paga não o IPVA do seu carro, não paga não os impostos, vê o que acontece com você, com a sua vida. Você perde tudo que você tem. Nós não temos nada, a gente veio, como Jó falou, nu vim ao mundo e de nada, e nu voltarei, não vou levar nada desse mundo. Então não retenha aquilo que você pode fazer. Seja um colaborador com a obra do Senhor. A produção vai estar colocando aí no teu visor a forma de você colaborar. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel, seja um mantenedor da obra do Senhor. Nós, Centro Evangelístico Internacional, nos esforçamos para ser uma igreja relevante na cidade. Deixa eu ler aqui para você. Estamos com um projeto. Dá para ver aí? Dá, né? Vou ler aqui, o Restaurante Graça. Em 2020, nós servimos 42 mil refeições. Mais de 600 cestas básicas distribuídas às pessoas carentes. Isso graças aos justos que não retêm, que colaboram. Aos sábados estamos com um projeto no Extra. Um grupo da igreja passa o dia lá, distribuindo o panfleto, conscientizando e incentivando as pessoas a colaborarem com o Restaurante Graça. Próximo sábado teremos de novo. Passa lá, faça a sua parte, dê a sua colaboração. Amém? O reino de Deus, eu sempre falo isso, Deus não precisa de nós, mas Ele conta comigo, conta com você, conta com todos nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Aleluia! Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo eu digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém.
Amém. Lindo louvor. Quem canta? Kleber Lucas. Hoje Denzel Washington, Kleber Lucas. Fala bem, lindo louvor. Não conhecia esse não. Vai rolar um João Alexandre depois? Difícil? Se não tivesse amor. Sol maior, sol maior. De nada valeria se não tivesse amor. Aproveita. Essa música é cheia de dissonantes. Prepara para a próxima aí. Bom, para outra live. Amém, queridos? Estamos hoje na quinta parte do estudo de Provérbios. Semana que vem, 25 de abril. Isso mesmo, domingo que vem, dia 25 de abril, vamos encerrar a parte de Provérbios. Semana que vem tem uma surpresa para você. Não saia daí, fica aí até domingo que vem. Temos a surpresa para você. Hoje vamos continuar Provérbios 21. Semana passada falamos até o Provérbios 20. Não é isso? Cadê? Quarta parte. Isso aí. Semana passada falamos até o Provérbios 20. Hoje vamos prosseguir. Provérbios 21 até o 25. Não vamos falar tudo, obviamente, mas vou pontuar alguns aqui. 21, versículo 3, diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. Nessa época aqui da Escritura, havia o templo e diariamente existia o sacrifício diário e uma vez por ano existia também o sacrifício anual, né, uma vez por ano, que o sumo sacerdote ia até o santo do santo lugar para que fizesse a expiação do pecado. Porém, algumas pessoas acabaram mecanizando isso, iam lá ao templo, levava a sua oferta, levava o seu sacrifício, porém prevaricava em outros princípios da justiça, princípios da retidão. Se você observar o livro de Provérbios, fala muito isso sobre justiça, sobre equidade, sobre retidão. Ou seja, o livro de Provérbios pontua bastante o caráter de Deus, o caráter que Deus quer em nossas vidas. Então ele enfatiza bem aqui: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. Nos contextualizando para os dias de hoje. Não adianta irmos aos cultos de domingo a domingo, assistirmos 500 lives por dia, cantarmos os melhores louvores, os louvores mais lindos, mais inspirados que existir por aí. Falarmos ao Senhor: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Mas saiu da igreja, saiu da presença do Senhor, começa a fazer um monte de besteira, tem uma vida torta, começa a sonegar impostos, começa a ser um julgador ferrenho, começa a ser um religioso. Religioso é aquela pessoa que acha crente que está agradando a Deus com sua devoção, com sua aparência religiosa, com seu jeito. O religioso, ele constrói uma ideia, ele idealiza algo, acha que aquilo está agradando a Deus, acha que aquilo ali é o parâmetro de Deus, e quem não estiver segundo o seu parâmetro está errado. Por exemplo, um exemplo simples: o religioso, ele diz que ir à praia seja pecado. Ele idealizou aquilo, que ir à praia é pecado. E ele não vai à praia e com isso ele julga todos que vão à praia. Enfim, Deus deseja, sim, que façamos nosso sacrifício. Sim,
mas Ele quer que sejamos retos, em integridade, deseja que façamos justiça, paz, afinal de contas, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Sabe qual é a justiça de Deus? A equidade, digamos assim, é você trabalhar para que haja de uma forma igual. Vou utilizar um exemplo. Quando a gente olha no Novo Testamento, que fazer esmola, o original é eleimosine. O que isso significa? É trabalhar para que haja igualdade de distribuição, social, digamos assim. Não é a ideologia socialista, é bem diferente. O reino de Deus quer dizer o seguinte: se você tem 5 quilos de arroz, eu sempre falo isso, se seu irmão está passando aperto, você vai lá e dá 1 quilo de arroz, ou vai dar metade a ele. Isso é equidade, isso é eleimosine. Isso, às vezes, dependendo, é a esmola segundo o parâmetro bíblico. Na nossa cultura, esmola é resto do resto do resto. Esmola, na nossa cultura, é você tá num carro e vai lá e procura a menor moeda. Na nossa cultura isso é esmola, mas na versão bíblica, no grego, quando João Ferreira de Almeida traduziu para o português, o original é eleimosine, que quer dizer trabalhar para que haja igualdade. Anotou aí? Manhã e Graça também é cultura. Anote aí, meus queridos. Confere lá, vê se é eleimosine. Eleimosine significa isso mesmo. Prosseguindo. Versículo 9. É melhor morar num canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Alguns maridos devem estar falando aí, fala Deus. Pula lá para o versículo 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. Você volta lá na época de namoro, começa os processos de conhecimento, e essa menina era um doce, noivou, casou, passaram-se os anos, não pediu sabedoria ao Senhor, não pediu saúde emocional, sobretudo nos dias de hoje. Aliás, acho que historicamente as mulheres sempre precisaram de saúde emocional. Cuidar da casa, cuidar de filhos, nunca foi fácil. Nunca. Na época dos nossos avós, ter 10 filhos. Eu tenho, por parte da minha mãe, eu tenho 10 tios. Imagine, cuidar de 10 crianças. Eu tenho 2 lá em casa, que vale por 4. Imagine ter 10. Haja saúde emocional. Então, com o passar do tempo, a mulher que não pede sabedoria a Deus, que não tem uma válvula de escape, que não tem um marido compreensível, um marido que ajuda a esposa em casa, e que também uma esposa que não pede saúde emocional a Deus, ela pira. E daqui a pouco ela começa a murmurar, reclamar, virar uma pilha, ficar briguenta. E conforme Salomão, é melhor morar num canto do eirado do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Então, maridos, alô, maridos, ajudem, vocês, maridos, ajudem vossas mulheres, vá lá e assuma o banheiro, vá lá e assuma a louça da casa, vá lá e assuma a vassoura, ajude a sua esposa, no contexto dos dias de hoje. Infelizmente, a cultura, a Bíblia fala, não vos amoldeis, não vos conformeis com este século. Então você liga a televisão, ou você acessa as informações, você acessa jornal, você vê revista. Hoje em dia, sobretudo o movimento feminista, querem mostrar para as mulheres, querem incentivar, querem induzir as mulheres
de que ser casada, de que cuidar de casa, cuidar de filhos, é coisa ultrapassada. Hoje em dia as mulheres têm que ser empoderadas, hoje em dia as mulheres têm que ser um topo. Enfim, e muitas crentes, muitas irmãs estão consumindo isso. Infelizmente. E o que acontece? Começa a entrar em crise. As mulheres crentes, algumas, começam a entrar em crise. Queridos, meninas, falo isso para as meninas, falo isso para as mulheres. Amém? Você quer ter a carreira profissional? Amém. Nós te damos todo o apoio. Falo por mim, nós damos todo o apoio. Mas cá entre nós, você quando cumpre o papel que Deus deu para você, de cuidar dos filhos, de educar os filhos, sabe que você está agradando o coração de Deus. Não é nem o coração do marido, não, é o coração de Deus, que foi essa a vocação. Eu sei que algumas irmãs, algumas mulheres devem estar doendo por aí, pode estar até discordando de mim. Mas fatalmente são mulheres que estão consumindo matérias do mundo, informações, por aí vai. Voltando à questão do feminismo, nasceu com a ideia de igualdade de direitos, de igualdade social. Nasceu com essa ideia, mas evoluiu. Quer dizer, evoluiu não, né? Nem progrediu não. Foi para um caminho terrível. Isso fica para outra live. Eu estou lendo um livro aí muito interessante, escrito por uma historiadora cristã, lá do Paraná, se eu não me engano. São informações interessantes. Níveis de divórcios. São informações interessantíssimas. Deixa para uma live à frente, eu vou trazer sobre essa questão. Por que eu vou fazer isso? Porque coisas do mundo que entram em nossas casas, coisas do mundo que entram nos lares cristãos, estão destruindo, estão trazendo, repetindo para as mulheres, crises de identidades, divórcios e por aí vai. Amém? Prosseguindo, 21:13. Eu acho que é isso. Provérbios 21:13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A Bíblia diz pobre, que é diferente de pedinte. Pobre, aquela pessoa que nasceu pobre, aquela pessoa que não tem emprego, aquela pessoa que não tem profissão na vida, aquela pessoa que não teve condições econômicas, sociais, educacional, não progrediu na vida. Então, cabe a nós assumirmos, fazermos esse papel de crente e ajudar o pobre. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É a Bíblia que eu estou lendo, gente. Interessante isso, né? Eu sempre digo isso, que o relacionamento com Deus é uma mão de via dupla. Na medida que você faz, não é barganha. Na medida que você faz, você também... Na medida não. Você faz para ser abençoado. Quer ver só? O que Jesus falou lá no Novo Testamento, nos Evangelhos? Se vós perdoardes, assim também vós recebereis perdão. Mas se você não perdoar, você também não receberá o perdão de Deus. Mão de via dupla. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Deus é ruim, né? Deus é carrasco, né? Você não ajuda o próximo e com isso o pobre, Deus também não vai te ajudar. Deus é ruim, né? Deus é carrasco, né? Prosseguindo. 21:31. O cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É um provérbio que fala sobre guerra.
naquela época, alguns exércitos utilizavam a cavalaria. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, a guerra é eletrônica, a guerra é tecnológica. Então, naquela época, um exército, a cavalaria vai enfrentar um exército de infantaria, quem vai vencer? Ora, o exército que tem a cavalaria, que tem infantaria e cavalaria, obviamente já está em grande vantagem sobre aquele exército só de infantaria. Salomão observou aquilo e falou: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Ou seja, quem tem cavalaria tem tudo para ganhar, está propenso a ganhar. Porém, a vitória vem do Senhor. Salomão deve ter olhado para as vitórias, as guerras de Davi, as vitórias de Davi. Davi, muitas vezes, sem exército, ganhava batalhas, porque Deus era com ele. Porque Davi, antes de ir para as batalhas, ele consultava ao Senhor. Senhor, devo ir? Devo recuar? Devo me esconder? Devo fugir? Davi consultava ao Senhor, por isso que ele vencia a maioria das batalhas. O que a gente aprende com isso? Podemos estar preparados para as batalhas, mas se não tiver a bênção de Deus, se Deus não quiser, tá vendo, você vai para uma entrevista de emprego, você tem curso disso, curso daquilo, você tem curso de inglês, você está melhor capacitado, melhor preparado, aquele emprego bom, mas Deus não quer aquele emprego para você. Deus tem outra missão para você. Deus tem outro projeto para você. Deus tem outro trabalho para você. Você, quando olha para os seus concorrentes, você fica até animado. Estou melhor do que todos os meus concorrentes. Aí você olha para o versículo: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Deus não quer aquele emprego para você. Deus tem outro projeto para você. E a você cabe orar. Senhor, eu vou para essa entrevista de emprego. Se for de ti, amém. As portas serão abertas. Se não for de ti, amém também, porque a minha vida pertence a ti. Assim deve ser o crente, assim deve ser a postura de crente, depender sempre do Senhor. Prosseguindo, Provérbios, vamos lá para o 22, versículo 2, o que fala aqui? Isso aqui é um tapa na cara dos teólogos da prosperidade, os teóricos da prosperidade. O rico e o pobre se encontram. O Senhor faz tanto um quanto o outro. De acordo com Provérbios 22, 2, responda comigo, responda aí de casa. Quem é que faz o rico? Quem é que permite que essa pessoa seja rica? Deus. E quem é também, de acordo com Provérbios 22, 2, quem é que permite que a pessoa seja pobre? Deus, meus queridos. É Deus que faz com que a pessoa seja rica ou pobre. Então não diga nunca que o rico tem a bênção do Senhor e que o pobre não tem a bênção do Senhor. Isso é falácia, isso é uma tremenda de uma mentira. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. O reino de Deus não é riquezas. O reino de Deus não é tremenda prosperidade, é paz, justiça e alegria. O que eu conheço de crentes, o que eu conheço de pastores que não têm salário fixo, que não têm profissão, que dependem única e exclusivamente do Senhor, e são pessoas que têm paz, que fazem a justiça, conforme a justiça bíblica, e tem alegria, porque está no centro da vontade do Senhor. Conversa com os missionários, vê se eles têm conta bancária, vê se eles têm reserva financeira. Tem não. Todos eles entregaram a vida ao Senhor. É o chamado, nós falamos, conversando com o irmão nessa semana,
O original que foi traduzido para servo é doulos, que quer dizer escravo. Nós, entenda uma coisa, você é escravo do Senhor. Elegantemente foram traduzidos para servos. Mas nós somos escravos do Senhor. A nossa vida pertence a Deus. Se Deus quiser que você seja rico, se Deus abençoou uma pessoa para que seja rica, glória a Deus. Se Deus abençoou, quer que você seja classe média, glória a Deus. Se Deus quer que essa pessoa seja pobre, glória a Deus. É permissão de Deus e não há nenhuma maldição nisso. O reino de Deus não faz distinção de classes. Quem faz distinção de classes são os teóricos, os idealistas aí fora, uns loucos da vida aí, que fazem divisão de classe, lutas de classe. São os loucos que eles mesmos, com sua própria ideologia, dividem a sociedade, segregam a sociedade. Então, não deixa mais isso, não aceita isso, que a pessoa é pobre, ela é amaldiçoada por Deus. Em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito isso na Bíblia. Pelo contrário, o rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. Então dá um bico nessa teologia da prosperidade, que diz que a pessoa pobre está passando por problema, a pessoa está amaldiçoada. Dá um bico nisso aí, em nome de Jesus. Amém? Prosseguindo, 22:6. Esse é um famoso versículo. Instrui a criança no caminho. Instrua ou instrui a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia é bem clara, a Bíblia é bem taxativa. Nós, pais, temos essa responsabilidade. Nós, não é a igreja. Nós, pais, temos a responsabilidade. Não é o pastor. A responsabilidade é sua, papai. É sua, mamãe, de ensinar o seu filho no caminho em que deve andar, no caminho do Senhor. No livro de Provérbios, na justiça, na equidade, na retidão, caráter. Lembrando que o caráter de uma pessoa é formado ali até os 8 anos. Depois disso, ele já está com o seu caráter formado. Igreja não forma caráter. A pessoa já vem com caráter para a igreja. Aliás, deixa eu melhorar essa afirmativa aqui. Nós, a igreja, de acordo com os ensinamentos bíblicos, se a pessoa vem para a igreja, uma pessoa mau caráter, nós ensinamos, discipulamos e ensinamos o caminho. O que Paulo falou? Aquele que roubava, que não roube, mas é palavra para crente. Aquele que, palavras de hoje, aquele que sonegava imposto, que não sonegue mais. Aquele que é avarento, quando vem para a igreja, se rende a Jesus, não seja mais avarento. Voltando aqui para o versículo, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O que Salomão quis dizer? Que com o passar dos anos, a semente já foi lançada, a semente já está ali no coração dele. Pode até desviar. Quantos pastores, até pastores, quantas ovelhas desviadas? Quando eu digo desviado, é afastado da igreja. Eu não posso afirmar, ou não, né? Vamos pensar aqui um pouco. Afirmar que a pessoa está longe de Deus. Podemos afirmar que ela está longe de Deus pelos seus comportamentos, pelos seus frutos. Correto. Mas eu não sou religioso a tal ponto de dizer essa pessoa está sem Deus, essa pessoa vai para o inferno. Eu não sou religioso para afirmar isso. Porque, como eu sempre digo, eu não sei qual é a oração dessa pessoa em casa. Essa pessoa que foi instruída no caminho do Senhor, quando chegou aos seus 25 anos, nós conhecemos assim, está desviada da igreja, está desviada, está desviado do Senhor. Eu não posso afirmar que essa pessoa vai de fato para o inferno.
Eu não sei qual é a oração dessa pessoa lá no quarto. Eu não sei se a oração dessa pessoa, Senhor, meu Deus, estou longe do Senhor, estou longe da tua igreja, eu não consigo voltar para a sua igreja, eu não consigo voltar para o Senhor, me perdoe. Eu não sei qual é a oração dessa pessoa, por isso que nós não podemos dizer que esse cara vai para o inferno. Ao invés de crentes, alguns religiosos afirmarem isso, ore pelo desviado. Ore por essa pessoa que está afastado da igreja ou afastado do Senhor. Nós ouvimos isso, né? Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado do Senhor. Há casos e casos. Cabe a nós orarmos, cabe a nós abraçarmos essa pessoa, dar atenção ao desviado. Até que, quando envelhecer, não se desviará dele. Eu falando isso aqui, me veio agora à mente a história um pouco, né, o relato da história daquele apresentador Gentili. Qual é o primeiro nome dele? Danilo Gentili. Ele, semana passada ou retrasada, ele teve uma crise alérgica, que, se eu não me engano, fechou a garganta dele, fugiu agora, fechou a glote, se eu não me engano foi isso aí. E a única coisa, ele é desviado, ele teve educação, se eu não me engano, batista, os pais dele são crentes, teve educação batista, ele é desviado, segundo, vamos usar a terminologia gospel, ele é desviado da igreja ou do Senhor, vamos lá, para ficar mais claro aqui. Então a glote dele fechou, teve uma crise alérgica terrível, e ele já estava convicto de que ia morrer. Eu não sei se vocês leram isso. E ele relatou o seguinte, ele orou ali, ele falou: Senhor, mais ou menos isso, a minha vida está em tuas mãos, se eu morrer, eu vou ao seu encontro. Você já assistiu algumas reportagens do Danilo Gentili. Já viu que ele solta alguns palavrões, já viu que ele tem um comportamento não condizente com uma pessoa crente, mas ele se encaixa bem nessa dissertação que eu acabei de fazer aqui. Eu não sei qual é a oração dele, no secreto dele. Fala um monte, fala palavrão, fala as bobagens dele, mas eu não sei qual é a oração desse cara, então eu não posso dizer Danilo Gentili está desviado do Senhor, está desviado da igreja, vai para o inferno. Eu não posso afirmar isso, não posso, definitivamente, religioso, não podemos afirmar isso. Ore por ele, para que ele esteja ali no centro da vontade do Senhor. Amém? Aliás, ore por muitos crentes na igreja também, porque penso que há muitos crentes também na igreja que também não estão no centro da vontade do Senhor. São meros frequentadores dominicais. Prosseguindo. Provérbios 22, falei do 6, né? Pula lá agora para o 24. Provérbios 22, 24. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece. Ai, ai, ai. O que está escrito lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho deles. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Acho que foi Davi que escreveu isso. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, gente. Salmos 1. Uma mão só é difícil. Não podemos afirmar que foi Davi, não. Mas enfim, se coaduna aqui com Provérbios 22, 24. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece. Por que isso? Porque vai sobrar para você. Anda com uma pessoa briguenta. Vai andar de carro com uma pessoa briguenta. Vai fazer sinal de paz do Senhor para todo mundo que buzinar para ele. Paz do Senhor, a pessoa briguenta. Para não dizer o contrário, né?
vai fazer sinal de paz para todo mundo. Quem atravessa, quem buzina. Daqui a pouco a polícia para eles. Você acha que... Como é que é a pessoa briguenta? A pessoa que vive brigando, a pessoa que se enfurece. Vai arrumar briga com o policial. Vai sobrar para você. Também. Não faças amizade. A Bíblia é taxativa. Fica longe de pessoas assim. Fica longe. Vou falar de evangelho de Jesus. Fala pelo zap, manda um zap para ele, Jesus te ama. Se afaste de pessoas assim. Amém? Provérbios 22, quanto agora? Pula lá para o 23, Provérbios 23, versículo 4. Não te fatigues para ser rico, ser sábio e te contém. Por que desejarias riquezas que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da águia, voam para o céu. É uma tremenda bobagem. É uma bobagem. Até ímpio sabe disso. Pergunta para um ímpio qual é o sonho dele. Meu sonho é... Pergunta para o ímpio vai dizer, meu sonho é ter uma casa própria, meu sonho é viajar bastante, meu sonho é viajar o mundo, meu sonho é ter um barco. O ímpio não vai responder, meu sonho é ser rico. Aí você pergunta para o crente, qual é o seu maior sonho? É ser rico, é ser milionário. Para com essas bobagens, meus queridos. A Bíblia é bem taxativa. O amor ao dinheiro, o coração no dinheiro, é o gerador de vários males. Você começa a ficar obstinado a querer ser rico, começa a trabalhar de dia, à noite, deixa de ir à célula, deixa de ir aos cultos, deixa de ir à EBD, deixa de ir ao evangelismo, deixa de ir no extra fazer atividade social, recolher mantimento para o restaurante Graça. Crente que vai ser rico, crente que vai ser rico, obstinado em ser rico. Mas aí, você é assíduo, você é telespectador, estou falando bonito agora, do Manhã e Graça, leu lá no Provérbios 22, 2, o rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. Aí o Senhor não quer te fazer uma pessoa rica, aí você fica frustrado com Deus, fica frustrado com tudo, fica frustrado com a vida. Para que você quer ser rico? Fala para mim. Para que você quer ser milionário? Fala para mim. O que o teu coração te impulsiona para você ser rico? Para você deixar de ser dependente do Senhor? Já viu aquele ditado popular? Dê dinheiro. Aliás, né? É o contrário, né? Quantas pessoas aí você conhece que tem dinheiro, mas não querem saber do Senhor? Por quê? Fica rico, não precisa mais de Deus. A riqueza, o problema da riqueza é que gera uma independência. Se torna uma pessoa que não precisa de ninguém, nem de Deus. Esse é o problema do dinheiro. Por isso que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o coração do rico fica lá no dinheiro, nas riquezas, nos bens. Prosseguindo, versículo 23, 11. Aqui é um Salmos, é um provérbio messiânico. Porque o seu Redentor é forte, ele defenderá a causa deles contra a ti. Porque seu Redentor é forte. Sabe quem é esse Redentor aqui? O Messias, Jesus. Desde Adão, quando Deus prometeu, quando está escrito lá, a tua descendência pisará na cabeça da serpente, Deus deu uma promessa que o Redentor, o Messias, virá para transformar Israel, para reinar o mundo. Isso é um dos pilares doutrinários do judaísmo.
Infelizmente, eles não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus. Até hoje, eles esperam o Messias. Mas quando eles perceberem, quando os olhos deles forem abertos, segundo a ótica bíblica, segundo o preceito bíblico, será já na grande tribulação, em que muitos deles serão enganados pelo falso Messias, pelo falso profeta. Prosseguindo, 23:17. Mais uma vez aqui Provérbios que enfatiza não ficar olhando para as riquezas. 23:17 diz assim: não tenhas inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor, porque certamente terás uma recompensa, a tua esperança não será frustrada. Todos nós já passamos por isso. Naquele dia em que falta a carne na sua casa, naquele dia em que falta arroz, feijão, e vem aquela crise: Senhor, eu sou teu filho, sou teu servo, estou sem comida, estou sem carne, estou sem arroz. Aí você olha o ímpio prosperando, você olha o ímpio andando de iate, olha o ímpio viajando. Meus queridos, é muito mais prazeroso você estar ali na presença do Senhor, no centro da vontade do Senhor. Lembre-se o seguinte: Jesus, quando ele foi tentado, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Se Jesus foi tentado, se Jesus foi provado, imagine nós. Lembre-se que o fim dos ímpios, como é que está escrito aqui? 23:4, 23:17. Não tem inveja dos pecadores, pelo contrário, porque exatamente terás uma recompensa e tua esperança não será frustrada. Nós seremos recompensados. Os crentes, os servos, os justos em Cristo Jesus serão recompensados. Mas em Provérbios, eu não anotei aqui não, mas o fim do ímpio é a destruição. O que adiantou Sérgio Cabral fazer o que fez? Está aí preso com 5 mil anos de cadeia. Nem lembro quanto é que está. Quanto é que ele já está? Já está nos 500? 200 e poucos anos de cadeia. Para que isso? Destruir um Estado. Tão famoso, Estado nacionalmente famoso, destruiu o Rio de Janeiro. Roubou até não poder mais. 23:26. Meu filho, dá-me teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É um convite do Senhor. Filho meu, dai-me o seu... Música da época do Marcelo aqui. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Por quê? Coração antigamente era sede da alma, sede das intenções, sede dos pensamentos. Dai-me o teu coração. Ou seja, pega... entrega o teu coração para Deus, entrega o teu coração para Jesus. Isso significa deixar Deus guiar a sua vida, Deus guiar a nossa vida. Versículo 31 e 32, não olhes para o vinho, essa passagem aqui é interessante. Não olhes para o vinho quando está vermelho, quando brilha no copo e escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. Por que a Eva caiu? Adão e Eva caíram. Olharam, cobiçaram, pensaram: poxa, que fruta bonita, poxa, terei conhecimento. Concupiscência, Tiago bem falou, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Não olhes para o vinho quando está vermelho, quando brilha no copo e escoa suavemente. É a tentação. Você olha uma vez, daqui a pouco você olha de novo, daqui a pouco aquele ali começa a matutar na sua cabeça, começa a girar, daqui a pouco você está pecando. Então, meus queridos, muito cuidado com a tentação. Olhou,
Ou melhor, bom não olhar. Mas o primeiro olhar é difícil, né? Como é que você vai adivinhar que eu vou olhar para a direita e tem uma tentação ali, tem um pecado ali? Olhou, viu que tem um pecado ali, tem tentação, dá 180 graus ou fecha os olhos e sai correndo, meu filho. Faz igual o José lá com a mulher de Potifar, sai correndo. A Bíblia já deixou isso aí como exemplo. Sai fora, sai correndo. Não desafia a sua carne não, senão você vai cair, tá? Não pensa que você é forte, não. Se você desafiar a sua carne, você vai cair. Prosseguindo, vamos lá para o Provérbios 24. Provérbios 24, 10. Se te desanimares em tempos de dificuldades, será fraco. Está passando por dificuldade, aí você passou o ano todo bem. Todo ano lá, no domingo, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Todo domingo você está lá adorando ao Senhor. Pois contigo saltarei muralha. Ou então canta o Fernandinho, uma música uma música mais... Tem pra mim. Deus tem pra mim uma nova história. A fé vem pelo ouvir. Aí vem a dificuldade desse tamanhozinho. Ó céus, ó terra. Quero gabinete pastoral, quero conversar com o líder. Ó céus, ó terra. Se te desanimares em tempos de dificuldade, será fraco. Fraco. Então, em tempos de dificuldade, permanece ali, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. O pessoal aqui vibra, as músicas da época deles vibram. Firme nas promessas do Senhor, ele gosta. Prosseguindo, para encerrar, 24:16. O que está escrito? Porque, olha só, porque o justo cai 7 vezes e se levanta. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Você já deve ter ouvido aí fora aí, um versículo que está em Heresias 3,16, que é o cair é do homem e o levantar é de Deus. Está em Heresias 3,16. Viu o que a Bíblia falou? O justo, é óbvio que o Salomão ele utilizou aqui, fugiu agora a palavra, mas vou dizer a poética. O ímpio cai, onde é que está mesmo? 24:16. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta. E se levanta. Amém? Que Deus levanta o homem. Deus nos abençoa. Deus nos dá força. Mas a Bíblia fala aqui, se levanta. Depende algumas vezes de você, depende algumas vezes. Às vezes a gente acha que está fraco, acha que não tem mais forças, que está caído. E muitas vezes a gente tem força, sim. Só que o problema somos que nós nos entregamos. Às vezes até com muita facilidade. Transfere a responsabilidade demais para Deus. Quando você tem força para levantar, você tem competência para ir. Eu não sei como é que os pregadores da autoajuda não leram esse versículo aqui ainda. O justo cai 7 vezes e se levanta. Os pregadores da autoajuda, eles falam assim, mais ou menos isso. Você pode, você consegue. Enfatizo demais a potencialidade, o potencial humano e às vezes esquece
de Deus. Quem sou eu se todos os dias não pedir, Senhor, seja comigo, me abençoa, me dê força? Jesus, ele veio ao mundo, essa semana numa célula, o líder de célula, ele até trouxe essa questão. Jesus, ele suportou aquilo tudo, a vida toda dele, como um homem e como um Deus. Segundo a doutrina cristologia, a doutrina de Cristo, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus nasceu pobre, homem. Jesus trabalhou, homem de dores, porque está escrito lá em Isaías. Você vê que no dado momento do evangelho, não se fala mais em José. Por quê? Provavelmente José morreu. E quem é que assumiu o serviço de casa, sustentar a casa? Jesus. Quem foi que levou a cruz ali, parte da cruz? Jesus. Quem foi que verteu todo o sangue ali? Jesus, aliás, Jesus, homem. Nesses momentos, apesar de ser Deus, ele não se valeu de sua divindade. Ele poderia muito bem, lembra o que ele falou com Pilatos? Se eu quisesse, meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, rogaria ao Pai, ele enviaria anjos para me livrar. Mas Jesus não se valeu disso. Ele fez isso para nos dar exemplo. Adão, ele caiu num paraíso, num Éden, jardim de delícias. E Jesus venceu num deserto e na vida, com todas as dificuldades, para nos servir de exemplo. Nós podemos, sim. Peça a Deus forças e vai. Me lembrei agora do Matos Nascimento. Vai nessa tua força, vai. O que o anjo falou lá com Gideão? Vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Vai nessa tua força. Aí a gente fica prostrado, eu não consigo. Ô céus, não dá, tô fraco, não vou. Para com isso. Para encerrar, gente. Acho que agora eu consigo. 24. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas para os que julgam corretamente, haverá satisfação e sobre eles virão ricas bênçãos. O que aconteceu nessa semana? Estou rindo aqui para não chorar, né? O que aconteceu aqui nessa semana que nós passamos? Alta Corte do país declarou eu não vou dizer nem um tal senhor, né? Declarou uma pessoa aí inocente. Aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pela nação. Não foi proposital, não. Você vê que no início, quando eu comecei essa live, eu dividi as lives, cada live eu falava de 5 capítulos, e hoje calhou de 24, justamente o que aconteceu nessa semana, que está mais que provado todo crime que esse homem cometeu. Mas aí perceberam que o juiz... vai um desabafo, né? O juiz não tinha competência, tinha que ser outro juiz. E levou 5 anos para perceber isso. Enfim, está na mão de Deus. Como cidadão, na questão de cidadania, sim, reclamo, sim. Como crente, Senhor, contempla isso tudo aí. Está em tuas mãos. Que o Senhor venha operar. Que você também casa como crente. Você ore também que toda a corrupção desse país caia por terra em nome de Jesus. Que todo sistema corrupto caia por terra em nome de Jesus, a nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Toda a corrupção caia por terra em nome de Jesus. Amém? Prosseguindo aqui. Vamos lá. Olha que interessante, o 25:17. Só vou falar mais 2 e encerro. Não sejas frequente na casa do teu próximo, senão ele se cansará de ti e te detestará.
Não sejas frequentes na casa do teu próximo, senão ele vai se cansar de... O que a Bíblia está falando? Não fica demais na casa do seu vizinho, não. Não mistura as coisas, não. São amigos, mas todo dia você vai lá. De 2 em 2 dias você vai lá. Vai lá, você já está no ponto de chegar lá sem avisar. Não toca nem mais a campanha, já entra. Vai dar uma ruim. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Tudo tem a sua medida. Tudo em excesso estraga. Mantenha amizades, amém. Vai na casa de amigos, amém. Mas tenha dosagem, tenha limites, tenha senso. Finalizando, 25, 28. O que está escrito aqui? Como uma cidade destruída e sem muros, assim um homem que não pode se conter, ou não pode conter-se. Volta naquele outro versículo, né? Andar com uma pessoa briguenta, uma pessoa descontrolada, o que vai acontecer? Vai sobrar para você. Quem são seus amigos? Como é o comportamento do seu amigo? É um comportamento tranquilo? Ou sai brigando? Sai discutindo com todo mundo? Está no trânsito? Quer brigar com todo mundo? Está no banco? Quer fazer escândalo? Quer brigar? Não consegue se conter? Vai sobrar para você. Amém? Que você possa ser seletivo com quem você anda. Vamos adorar o Senhor? Casal abençoado aqui, ficou comigo até agora, mas eu tenho certeza que eles vão ter um delicioso almoço hoje. Vamos adorar o Senhor? Será sempre Deus e sempre me amará, não desamparará, nem desistirá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, está me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amará, não desamparará, nem desistirá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor e está me ensinando que sempre é Deus. Pai amado, obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Apresentamos, consagramos o nosso dia a Ti. Abençoa, faça prosperar. Nos livra de todo mal, Pai. Abençoa o almoço dos seus filhos, abençoa que você esteja preparando, abençoando com um banquete, um delicioso banquete. Em nome de Jesus, faça prosperar cada família, cada homem, cada mulher. Abra as portas de trabalho, abra as portas de emprego. E nos livra do mal, Pai. Não nos tire desse mundo, mas nos livra do mal, Pai. Proteja, meu Deus, os seus filhos, proteja todos nós dessa pandemia, da Covid, desse vírus. Em nome de Jesus, que os seus filhos possam ter paz. E que logo mais à noite, ó Pai, possamos nos reunir para celebrar ao Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja hoje e sempre. Amém? Beijo! Fique com Deus!